última semana, aproximadamente 7 tremores de terra foram sentidos aqui na região, inclusive em alguns distritos de Ouro Preto. 2 foram registrados em Itabirito pelo Centro de Sismologia das Universidades de São Paulo e de Brasília. Um teve magnitude de 2,1 e outro de 2,7. Na escala Richter, abalos a partir de 5,5 já podem causar danos em edificações. A nossa equipe pediu ao professor Cláudio Lana, do curso de Engenharia Geológica da UFOP, para explicar esses abalos. Veja. São fenômenos que acabam partindo de um outro motivo, né? Nós não estamos aqui num limite de placa tectônica, onde a gente tem um atrito violento, né? entre duas placas, a ponto de você ter grandes tremores de terra, né? Na verdade, debaixo desse chão que a gente pisa, né, da vegetação, da terra, né, do solo, o que a gente tem é um conjunto de rochas, né? E essas rochas, elas não são homogêneas, as rochas elas já são diferentes entre si, né? Portanto, elas têm elasticidade diferente, têm comportamentos diferentes, né? E além disso, elas ainda são seccionadas, né, por planos de descontinuidade, como se fosse uma fratura que você tem no osso, né? Então você quebrou o fêmur ali. O fêmur é o contínuo do osso, né? Mas esse osso, durante o tempo ali que você vai ficar com ele em recuperação, ele tem uma fratura, ele tem uma descontinuidade. Tanto é que se você tentar andar, né, com a perna quebrada, você vai sentir dor. Por quê? Porque está havendo uma movimentação entre esses blocos ali, entre esses pedaços do fêmur, né, que é diferencial entre si. Um pedaço está indo para um lado, outro está indo para o outro, está dando aquele atrito, ele está sentindo dor na perna, né? Esses blocos de rocha que estão por baixo aí dos solos, da vegetação, eles também se movimentam ao longo dessas descontinuidades, dessas fraturas, né? E quando esse movimento acontece, acaba que há uma dissipação de energia, né? Esse atrito que vai acontecer entre esses blocos, que são muito grandes, vai gerar uma dissipação de energia. E essa dissipação de energia, ela vai resultar, né, nesses eventos aí, nesses abalos, nesses tremores, né? De acordo com o professor, os tremores aqui na região ainda são pouco estudados, por isso há uma certa dificuldade em prevê-los. Quando as pessoas perguntam qual é o risco, né, que um abalo desse traz, por exemplo, para as edificações, né, é muito difícil de avaliar. Primeiro porque é um fenômeno pouco estudado aqui na região em termos de recorrência, né, que é uma outra pergunta que as pessoas fazem. É possível prever isso e tal? É muito difícil, é algo que está muito pouco estudado ainda, né? Então eu prefiro não arriscar, né? Eu prefiro apostar que é algo muito difícil de se prever, né? de se antever, né? Do mesmo jeito que é difícil você prever também quais são as implicações disso, né? Por exemplo, para as obras civis. Por quê? Porque muito disso, né? Muito do prejuízo vai depender da estabilidade, da qualidade da construção. No início da tarde de hoje, o geólogo da Defesa Civil de Ouro Preto, Charles Murta, enviou um áudio à nossa equipe atualizando a situação. Segundo ele, o que mais preocupa são as barragens das mineradoras instaladas na região. Naquela região ali, né, de Miguel Burnier, que também sentiu os abalos sísmicos, nós temos um número enorme de barragens e algumas delas empregando o método construtivo a montante, né, que são as barragens que historicamente vêm demonstrando maior fragilidade, maior suscetibilidade ao rompimento, a semelhança do que aconteceu em Fundão e em Brumadinho, né? Então nós temos as barragens de vigia, auxiliado vigia lá da CSN, nós temos a barragem da Gerdau e nós temos a barragem da mina de fábrica. Não estou dizendo que todas elas usam o método, empregaram o método construtivo a montante. As que nos preocupam de fato e que empregaram esse método, né, construtivo a montante são as barragens da mina de fábrica, que são as forquilhas 1, 2, 3, 4 e a barragem do grupo. Essas, né, existe um centro, né, estações sismográficas instaladas pelo próprio Centro de Monitoramento Geotécnico da Vale para monitorar essa questão dos sismos e a influência desses sismos nas estruturas, né, de contenção dessas barragens, que são os diques. Esses últimos abalos que foram observados, eles também foram sentidos por esses geofones, por esses sismógrafos, mas foi de uma magnitude
pequena e que, segundo nota da Vale, não foi suficiente para gerar um desconforto ali para a população em termos de possibilidade de ruptura. Isso é o que a Vale informou em sua nota. Mas nós não afastamos, né, uma possibilidade desses tremores apresentarem um epicentro mais próximo dessas estruturas. Nós estamos dentro do quadrilátero ferrífero, esse terreno no passado remoto da Terra, lá da geologia, né? Ele foi muito comprimido, pressionado por forças colossais, né, geológicas, que rompeu esse terreno todo. Então não é um terreno contínuo. Existem fraturas que podem ser reativadas de acordo com o alívio de tensão. Essas estruturas, elas estão localizadas dentro do município de Ouro Preto, mas atingiria, né, na verdade, a grande maioria, né, dos atingidos estaria na cidade de Itabirito, e nem por isso nós nos sensibilizamos menos, pelo contrário, né, nós somamos esforços junto com a Defesa Civil Municipal de Itabirito. Charles também disse que ontem a Defesa Civil de Ouro Preto acionou a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e a Defesa Civil Estadual para que elas possam fornecer apoio técnico e científico. O objetivo é investigar os tremores. Ainda de acordo com Charles, embora seja comum esses abalos, a sequência de tremores chama a atenção. Pode parecer uma coisa evidente, não, foi um alívio de tensão e uma falha. Não é? Isso aí é o quê? Isso é o padrão que sempre ocorre nessa região. Mas isso demanda também um estudo mais complexo, mais demorado a respeito dessa causa, que pode demorar, pode se arrastar aí por meses, ainda mais em uma situação que nós observamos, que foram sismos sequenciais. Isso é muito raro aqui na nossa região do quadrilátero ferrífero. O que nós observamos, se você perguntar assim, ô Charles, é comum abalo sísmico aqui, tremor de terra, terremoto na nossa região, como que aconteceu? Eu diria que é muito comum e sempre aconteceu na história da nossa região. Agora, muito raro é essa sequência, de modo que justifica uma investigação mais detalhada com o intuito de criar uma força-tarefa através de um plano de contingenciamento junto às barragens, para que, em uma situação semelhante a essa, como agir caso houvesse um comprometimento estrutural dessas barragens. E caso a população precise de ajuda por conta de algum tremor, é só entrar em contato com a Defesa Civil pelos números 199 ou 3559-3121. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.